ó Deus de Israel. Aqui nós estamos e entramos na Tua presença, porque nós sabemos, meu Deus, que só chegando mais perto do Senhor é que vamos avançar e vencer e superar todas as situações contrárias. Nos cobre com Teu sangue. Ó meu Deus, venha renovar as forças de cada vida que aqui está. Que cada pessoa que aqui chegou possa ser renovada, erguida e abençoada com poder. Eu quero repreender toda opressão, todo estresse, toda angústia, toda perturbação do dia. Eu repreendo toda perturbação mental e emocional, todo peso, todo fardo maligno, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que está oprimindo a vida desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E eu peço, meu Deus, passa do Teu sangue sobre a mente de cada pessoa, os olhos, ouvidos, boca, coração, sobre o corpo, a alma e o espírito. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor venha lavar a mente e o coração, para que a palavra possa entrar, a mente, a porta do coração, que possa descer e se estabelecer. Deus, eu peço que o Senhor venha renovar as forças de cada um, que todos possam receber a Tua palavra e, sendo renovados, seguir em frente e vencer. Não tem outra maneira de a gente vencer. Nós temos que seguir em frente, seguindo sempre, como diz a Sua palavra em Provérbios, siga sempre em frente. É desta maneira que nós avançamos em conquistas e em milagres. Muito obrigada pela vida e pela salvação, pela oportunidade de estar aqui nesta quarta-feira, invocando o Teu nome. Eu quero quebrar toda obra maligna, armada, preparada, arquitetada, planejada contra nós. Eu desfaço toda obra do inferno, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, eu destruo agora em nome de Jesus. Todas as obras do inferno contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Todas as preparações malignas, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós e Ele nos garante a vitória. Envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor, ao redor da igreja, dos nossos templos e do nosso povo, em todo lugar. Que todos que estão nesta fé e nesse espírito sejam muitíssimo abençoados para a glória do Teu nome. Fala aos corações. Eu não sei, não conheço as necessidades do Teu povo, mas o Senhor conhece em detalhes. E ninguém é capaz de suprir tanto quanto o Senhor. De falar, orientar, dirigir como o Senhor. Só o Senhor é capaz de transformar o mal em bem. E eu conto com o Senhor para que todos sejam renovados e abençoados e que vivam seus milagres. Muito obrigada por tudo, Deus. Senhor, assuma o controle do trabalho, porque só pelo Senhor. E eu tomo posse disso. Amém, amém e amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Sente por gentileza, por favor. Abra em 2 Reis 8. E vamos ler do 1 até o 6. 2 Reis 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família. Vá morar onde puder. Pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Diga comigo, seguiu o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. No final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei
para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Tudo na vida da gente começa com um passo de fé. Uma atitude que você toma no momento da sua vida pode determinar, ou melhor, determina o seu destino, aquele rumo que você toma naquele momento, determina tudo. No momento da vida desta mulher, que financeiramente caminhava bem, ela decidiu investir no ministério de Eliseu. Então ela decidiu investir na obra de Deus. O Eliseu passava por ali e ela então quis construir um quarto, mobiliar e passar a hospedá-lo. Passou a hospedá-lo ali. Alimentava e apoiava seu ministério. Aquela mulher era casada com um homem mais velho que ela e ela não tinha filhos. E nós vimos que isso era um sonho, mas que parecia impossível de se realizar. E aquela atitude dela fez com que esse sonho fosse realizado. Porque o homem de Deus a abençoou. E ela, então, viveu esta vitória. Continuou abençoando o ministério dele. No momento da vida, o filho, do nada, fica doente e morre. Essa mulher não blasfemou contra Deus, equilibrada. Ela disse ao marido: está tudo bem. Seguiu até o homem de Deus. Quando o Geazi foi falar com ela, ela disse: não, está tudo bem. E quando ela chegou diante do homem de Deus, é que ela desabafou. E ali reivindicou aquela vitória. Você vê ela em todo o tempo dando os passos certos. Você vê que não foram só flores. Ela deu passos de fé, viveu suas vitórias, teve momentos de guerras, enfrentou situações difíceis, mas foi vencendo todas elas. Como ela já tinha deixado claro que a visão dela era obedecer. Deus encontrou esse espírito de obediência, de fé nela. Chegou um momento em que Israel, por desobediência, Deus tirou a mão e disse: Israel vai passar 7 anos de seca, de fome. A Bíblia não diz que outras pessoas foram livres dessa situação como ela. A Bíblia não fala, mas fala que ela foi poupada dessa situação.
porque não foi isso que ela plantou para colher. Isso é muito forte. Quando você planta boa semente, aconteça o que for, você pode ter dentro de você essa convicção de que você vai colher. E o que você vai colher é bênção. Então, Israel pecou contra o Senhor. E o Senhor tirou a mão. Vão passar por 7 anos de fome. Mas ela não. Porque ela não tinha plantado para passar esses 7 anos de escassez. Então Eliseu foi até ela e diz, saia e vá morar em algum lugar por 7 anos, porque o Senhor determinou 7 anos de fome sobre Israel. E você não tem que passar por isso. Você pode sair. Ela foi avisada pelo homem de Deus. Ela recebeu uma direção. E ela creu e saiu. Sabe quando uma pessoa decide que ela vai andar sob a direção de Deus? Ela tinha bens, ela tinha uma vida, e a verdade é que ela não queria sair dali, porque já numa situação, quando Eliseu disse, o que eu posso fazer para te beneficiar? Eu posso falar com o rei, etc. Ela falou, não, eu estou muito bem entre o meu povo. Então ela gostava de viver ali, ela gostava de morar ali. Ela tinha propriedades. Ela era uma mulher próspera. A Bíblia não fala nem sequer o nome dela. Chama ela de Sunamita, porque ela era de Sunem. Mas fala dos passos de fé, das atitudes, as decisões sábias, maduras, várias decisões maduras que ela tomou na vida dela. A Bíblia conta a história de uma mulher que decidiu andar por fé, ouvir a Deus, crer no poder de Deus. E quando uma pessoa decide viver dessa maneira, ela pode esperar para a vida dela vitória, não derrota. Então Israel ia entrar num tempo de crise, e o homem de Deus foi até ela e disse, você não tem que passar por isso. Não foi você não plantou isso. Saia. Ela catou aquilo viu como um livramento. Ela podia também ter questionado e dito, não, mas eu tenho propriedades, eu tenho a minha vida aqui. Enfim, como muitas pessoas quando recebem uma direção de Deus, às vezes questionam. Às vezes é um livramento que Deus está dando a elas não enxergam. Elas estão recebendo um conselho do Espírito Santo, mas às vezes elas não enxergam. Ela enxergava. Ela entendia. E ela foi, confiando que sempre na obediência e andando conforme a direção que ela vinha recebendo, estava dando certo, ia dar certo agora também. E ela foi passar um tempo na terra dos filisteus. 7 anos depois ela voltou. E voltou para decidida a ter a restituição das coisas dela. E essas coisas não são fáceis. Ter 7 anos fora e ser restituída de tudo, ela tinha que fazer um apelo, uma petição, levar. Imagina quantas deviam ter ali, e etc. Mas como ela
já há muito tempo vinha plantando uma boa semente, ouvia a voz do Espírito Santo, seguia os conselhos do Senhor, Deus providenciou tudo, de maneira que as coisas foram se encaixando. E não tinha nada de coincidência nem acaso aqui. Foi preparação de Deus. O Geazi naquele dia foi falar com o rei quis saber os feitos do Eliseu, e naquele dia ela fez a petição para ir levar até o rei. Chega lá, o Geazi olha e diz, exclamou, falou alto, disse, aí a mulher que eu estou falando. Deus providenciou tudo, encaixou as coisas. As coisas foram muito bem organizadas por Deus. Ninguém conseguiria fazer isso aqui. O rei chamou ela, quis ouvir dela a história. Ela contou, e naquele momento, o que talvez levasse muito tempo, ou em alguns casos, talvez ela até não tivesse a resposta, a restituição. No caso dela, que vinha plantando a boa semente, perseverando, ouvia os conselhos do Senhor, obedecia. Foi designado um oficial só para cuidar das questões dela. Ela foi tratada de forma diferente. Mas por quê? Porque ela agiu de maneira diferente. E quando o nosso comportamento é diferente, o tratamento também vai ser diferente. Essa é a verdade. Quando você se comporta como todo mundo, você não espere coisa diferente, você agiu igual a todo mundo. Mas quando uma pessoa tem um comportamento diferente, um comportamento de fé, ela resiste, ela ouve a palavra de Deus e ela age de maneira diferente. Naturalmente que o tratamento com ela vai ser diferente. Já foi quando Israel ia passar por um tempo de crise e ela foi poupada, porque ela não tinha que passar por aquilo, porque ela não plantou aquilo. E quando uma pessoa age a fé, dentro de uma mesma casa, às vezes tem um do lado dela, passando por escassez, mas se ela tem plantado a boa semente, ela vai passar. Ela não vai passar pela escassez, ela vai ter, o cuidado com ela vai ser diferente. Vai ser diferente. No mesmo lugar em que tem tantos passando por situações várias, o tratamento com ela vai ser diferente. Deus vai livrar. Alguma coisa Deus vai fazer para livrá-la. Ela volta, imagina quantas petições. O rei não tinha lá para julgar, pois Deus preparou que ela fosse exatamente no dia em que Geazi estava lá contando, o rei estava interessadíssimo nas histórias de Eliseu. E foi exatamente dentre tantas contar dela, na hora que ela está chegando com a petição. Deus preparou tudo. As coisas foram encaixadas assim, com uma perfeição que só Deus pode fazer. O rei designou um oficial só para ficar com ela, só que não restituiu só as propriedades, a casa e as propriedades dela. O rei decidiu, deu uma ordem, para que ela recebesse também todo o valor da exploração daquela terra durante os 7 anos. Agora, veja bem uma coisa, se foi um tempo de fome, como é que a terra dela produziu e eles usaram a terra dela e o rei mandou pagar o tempo da colheita, todo o lucro da colheita, o rei mandou pagar ela. Se Israel estava num tempo de fome, a terra dela, a propriedade dela produziu, o governo usou.
pagou a ela o que ela nem tinha. Ela passou 7 anos, quando ela voltou, ela teve a restituição de tudo. E ainda recebeu tudo que tinha sido feito ali. Está aqui, ó. Toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país. Os 7 anos que ela passou fora, que ela não usou a terra dela, ela recebeu. Outro plantou, o governo usou, sei lá como é que foi, eles pagaram para ela. Então ela foi restituída e abençoada com aquilo que ela nem esperava. Veio muito mais do que ela podia imaginar. Ela só queria voltar para a terra dela e a restituição das terras, da propriedade dela. E o rei deu uma ordem para pagar a ela toda a renda das colheitas desde quando ela tinha saído. Então ela deve ter recebido, foi uma boa, uma excelente quantia, e além da restituição, toda a renda das colheitas, da exploração da terra dela. Então Deus fez uma obra na vida dela, fora de série. Por quê? Porque essa mulher começou a plantar boa semente, ela não parou. Ela continuou. Ela ouvia a Deus. As coisas não entravam no ouvido e saíam pelo outro. Ela ouvia e ela obedecia. Ela aceitava o conselho vindo do homem de Deus, que vinha de Deus. E ela colocava em prática. Então você vê que aí está a diferença realmente do justo e do ímpio. Às vezes a pessoa cobra de Deus uma postura, mas a postura dela não é de obediência, de perseverança, de fé. Não é. Às vezes a gente planta uma coisa hoje, minha gente, nós levamos um tempo para colher, mas nós vamos colher. Se você não parar, você vai colher. Essa é a verdade. Às vezes Deus libera uma palavra para a gente hoje, e muita coisa acontece para mostrar o contrário. Eu me lembro que quando Deus me deu o Salmo 126, Ele me deu em novembro, eu falei para você numa ceia aqui. Ele falou para todos nós. Quantas pessoas têm testemunhado isso? Quantas pessoas que passam aqui, falam e postam, e me mandam e-mails e põem para tudo quanto é canto. Deus encheu minha boca de riso. E Deus me deu aquela palavra na minha própria vida, de lá para cá. Por exemplo, em dezembro, eu vivi situações surreais. Que você olha assim e você diz assim, não tem, isso não tem sentido, é louco. Mas Deus me deu em dezembro de novo, Deus me deu em janeiro de novo. Hoje eu orando ao Senhor, Deus me deu o Salmo 126 de novo. Então, às vezes, Deus dá uma palavra para você, e o que acontece, o diabo quer mostrar o contrário. Não vai ser de riso a sua boca, vai ser de lágrimas seus olhos. E se você desacredita, e diz, mas peraí, Deus falou tal coisa comigo, por que isso está acontecendo? Todas as coisas nesta vida, mesmo aquelas que parecem surreais, loucas, elas contribuem para o nosso bem. Eu me lembro que por 7 anos da minha vida, eu passei em hospitais, Deus dava vitórias às situações. Mas sempre surgia uma outra. Mas sempre Deus estava me dando promessas, fazendo promessas, de que aquilo ia terminar.
E eu olho e penso, todos aqueles anos, vivendo várias situações de curas, me ensinaram tanto, e Deus estava trabalhando com propósito para que eu tivesse tanta autoridade para falar sobre cura e libertação para as pessoas. Eu não imaginava. Eu só pensava, mas meu Deus, isso não vai ter fim. Mas ia ter um fim. Eu me lembro das perturbações espirituais que eu sofria. Eu via o mal, eu via umas coisas doidas, e eu pensava assim, mas eu não quero, eu falava para Deus, eu não quero ver o capeta, meu pai. Eu não quero viver essas coisas. E eu vivi coisas, que eu já contei várias, mas nem todas eu contei, realmente, coisa feia. E Deus estava me preparando para eu entender sobre o mundo espiritual, porque hoje não, quantos anos faz, quantos casos que eu peguei, que se eu não tivesse vivido, seria difícil de eu entender, trabalhar a vida das pessoas, inclusive a libertação. Então, quando eu falo, eu vou trabalhar a libertação, e vou orar, e se alguém me fala sobre algo, eu entendo o que ela está falando. Eu entendo. Quantas vezes Deus falava comigo que aquilo ia terminar. Aí muitas vezes eu ia dormir, eu vivia situações de novo. Falava, mas meu Deus. E Deus continuava dizendo, aquilo ia terminar. Ele queria me ensinar as coisas. E eu poderia falar sobre muitas outras coisas que Deus vai nos ensinando. E Ele nos dá uma palavra de vitória. De repente acontece uma situação que quer mostrar totalmente o contrário. Aí se você não anda pelo espírito da fé, você se submete àquele pensamento, àquela ideia de que, peraí, eu esperava uma coisa, veio outra. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar crendo naquilo que Deus falou comigo. Se Ele falou que Ele vai encher minha boca de riso, é de riso. Se Ele falou como Sião, como está escrito lá, quando nós voltamos para Sião, que nós éramos escravos, parecia que nós estávamos vivendo um sonho. Quer dizer, são aqueles acontecimentos que parecem, eles são impossíveis, inacreditáveis, mas Deus vai dizendo, vai te assegurando, você vai viver aquilo lá. Isso aí você vai viver. Mas de repente vem uma situação que quer mostrar o contrário, que você não vai viver aquilo. E aí o que é que você faz? Você crê na situação, como muita gente vive à base de circunstâncias. Se as circunstâncias mudam, elas mudam. Se chega um problema, elas desacreditam de tudo. Ou você continua firmado, Deus me prometeu. Bom, Ele disse para mim que Ele vai encher minha boca de riso, Ele vai. Não importa o que está acontecendo, isso vai acontecer. Eu vou viver isso aqui, que são vitórias que vão alegrar tanto o meu coração. São coisas que eu estou esperando. O que é que Israel estava esperando no Salmo 126? Voltar para Sião. Eles estavam desejosos de voltar para a terra deles. E quando eles estavam novamente em Israel, aquilo parecia um sonho, porque eles tinham passado tanto tempo numa situação de escravidão, que parecia um sonho. Eles falavam, parecia era como um sonho. Não parecia nem ser verdade. E aí eles falam, Deus encheu a nossa boca de riso. E encheu mesmo. Porque chegou o tempo deles saírem daquela situação de escravidão e voltarem para a terra deles e desfrutarem daquilo que era deles. Porque chega. Mas isso é na vida de quem continua crendo, que não é movido pelas circunstâncias. Porque o que mais acontece são as pessoas se entregarem a situações e já desacreditarem de tudo. Ou elas recebem um conselho de Deus, uma direção, elas não fazem. Porque elas começam a questionar, como essa mulher podia ter questionado também.
Mas eu vou sair daqui, essa aqui é a minha terra, não sei o quê. Não, ela viu tudo aquilo como uma direção de Deus e confiou. Bom, como Deus tem cuidado de mim até hoje, Ele vai continuar cuidando. Quer dizer, eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer e eu não vou perder nada com isso. E não perdeu mesmo, muito pelo contrário. Quando ela voltou, ela recebeu mais do que era direito dela. Ela foi beneficiada, ela foi tratada de maneira diferente, especial, tratamento especial. Mas por quê? Porque ela obedecia. Ela não se cansava de plantar boa semente, estava sempre plantando, confiando, seguindo a direção que ela recebia. Porque você recebe uma direção aqui. Aí a pergunta é, você segue os conselhos que você tem recebido? Porque tem gente que recebe a direção, mas não segue o conselho. Não importa quantas vezes, ouça mesmo, quantas vezes já tem ouvido a mesma coisa. Já ouviu muitas vezes, mas não segue o conselho. Ela seguia. Às vezes acontece uma coisa, a pessoa já se revolta. Você não vê essa mulher se revoltando quando o filho dela morreu. A pessoa recebe uma direção para fazer algo, faça isso, siga essa direção. A pessoa não segue, ela quer fazer do jeito dela. Naturalmente, fazendo do teu jeito, as coisas não vão acontecer do jeito de Deus, porque elas não estão sendo feitas do jeito de Deus. Então, Deus não vai poder concluir a obra e fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Mas quando uma pessoa ouve a Deus, segue os conselhos, confia, não para de plantar, depende de Deus, ela é beneficiada em absolutamente tudo. Quando ela não desacredita daquilo que Deus tem prometido a ela, ela continua crendo. Deus fala, eu vou te dar vitória nisso. Continue nessa direção. Ela continua. Ela decide, não, eu vou ouvir a Deus. Se Deus está dizendo que Ele vai me dar vitória, eu vou insistir. Chega aquele momento que fica mais pesado, dá vontade de largar tudo, parar com tudo, mas a palavra vem, não, continue. A pessoa continua. Mas tem gente que não. Tem gente que vem a vontade de parar, ele já para. Quantas pessoas que começaram no propósito e já quebraram. Por quê? Porque certamente se depararam com uma situação ruim, uma circunstância ruim, pronto, não vai acontecer nada, não está adiantando nada, não está valendo nada, isso aqui não está valendo de nada. Pronto, pararam. Você acha que essa criatura vai colher o quê na vida dela? Não tem nada de bom para ela colher. Porque ela é movida pelas circunstâncias e não pela fé. Ela recebe a direção do Espírito Santo. Mas ela opta por ficar com aquilo que está na cabeça dela. Ou continuar fazendo as coisas em função do que está acontecendo ao redor dela. E se você for tomar decisões em função do que está acontecendo, realmente, você vai esmorecer, você vai se abater, porque às vezes você está clamando, e dá a ideia, às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo, parece que nada está sendo movido, e que não está fluindo, e o capeta se aproveita, está vendo? Você está perdendo seu tempo, isso não está mudando nada, não adianta nada, isso é besteira. E começa aquela ladainha, você começa a acreditar no diabo, que é o pai da mentira. O diabo mente, mas as pessoas acreditam mais nele do que em Deus. O diabo é o pai da mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é impressionante como na vida de algumas pessoas o capeta tem mais credibilidade. Tudo que ele fala vira lei. Vira lei. Porque quem é que fala na cabeça de uma criatura?
Deus não está fazendo nada, não está adiantando nada, não muda nada. Olha aí, se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. E não sei o quê. Esse monte de ladainhas negativos, esses pensamentos negativos, pessimistas, incrédulos, que só levam para o lado da dúvida, sempre para a dúvida. Sempre com o pensamento de parar, desistir. Tem gente que só vive desse jeito. É parar, desistir, vou parar, vou desistir, vou parar. Isso vai para onde então? Vai parar, não é? Aí vai para onde? Se parar de buscar Deus, vai buscar quem? Baal. O Buda. Quem que vai buscar? Quem que pode dar vitória se não o Senhor? Se Deus não der vitória a uma pessoa, quem é que vai dar? Se uma pessoa parar de buscar Deus, vai buscar quem? Tudo nessa vida falha, só Deus que não falha. Tudo é limitado, só Deus que é ilimitado. Agora, espera aí. Eu estou buscando, se eu estou buscando o Deus do impossível, Ele vai fazer. Por que não fez? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Queria eu que Deus me desse, eu pedisse hoje, já acontecesse daqui 5 minutos. Deus não é assim. Deus trabalha a vida da gente. Ele vai trabalhando cada área da vida da gente. No tempo dele, que ele sabe por quê. E só depois que você vai entender aquilo. Nós já falamos isso aqui. Você acha que para liderar 3 milhões de pessoas, uma pessoa não tinha que ter experiência no deserto? Uma pessoa que não tem... O deserto é um lugar perigoso, difícil de viver. Se você não entender de deserto, você morre no deserto. O Moisés ficou 40 anos para entender de deserto. Depois mais 40 anos entendido de deserto, levando o povo. Como é que ele podia liderar o povo no deserto, se ele não entendesse deserto? O deserto é violento. É uma das coisas mais difíceis, impossíveis. Tanto é que você olha, os moradores do deserto, eles são secos, esturricados, magros, olho fundo. Que a vida no deserto é dura demais. Os perigos do deserto. Deus fez aquele homem o maior líder de todos os tempos, mas primeiro ele teve que ter experiência para saber conduzir. Ele sabia cada canto, ele sabia, ele entendia dos animais do deserto, da sequidão, de tudo. Ele era um sobrevivente do deserto. Ele sobreviveu ao deserto, ele viveu lá. Então ele podia falar de deserto como ninguém. Ele podia conduzir o povo e levá-los pelo deserto, porque ele entendia deserto. Eu posso falar de fé, porque eu tive que ser trabalhado, e ainda serei muito, tenho certeza disso, em cada ponto, eu terei que ser muito trabalhada ainda, isso é fato, mas não há uma área da minha vida que não foi trabalhada. Eu tive que passar por várias situações para falar de Deus como eu falo. Quando eu falo de Deus, eu falo de quem conhece a Deus, de quem viveu experiências com Deus, de quem ouve o Senhor, a direção de Deus. Então você não fala das coisas, porque tem diferença. Quando você fala com conhecimento de causa, você sabe o que você está falando. Quando você só está repetindo algum negócio aí, e sei lá o quê, é diferente. Quando você é forjado, na dor.
Eu sou uma mulher de dores. Eu passei por dores e passo. Então eu sei falar de dor para você. Você me perguntar, tal dor, bispa, tal dor, eu sei. Eu te falo disso aí. E essa dor aqui? E eu também sei, eu vou te falar disso aqui. Vamos conversar sobre esse assunto aqui. Essa dor aqui, e essa aqui. Você vai sendo experimentado. Aí se a cada situação você não quero mais. Eu que vou parar, vou desistir. Peraí, você quer coisa grande na sua vida ou não quer? Você quer ir além ou não quer? Se você quer ir além, você vai ter que passar pelos processos. Você vai ter que aprender a ouvir a Deus. Você vai ter que se submeter a Deus e confiar que quando você obedece a Deus, você está plantando a boa semente. Quando você persevera na obediência, ouvindo o Espírito Santo, seguindo os conselhos do Senhor, você vai colher coisa boa, você não vai colher coisa ruim. Deus está te conduzindo para vencer. Essa mulher não perdeu nada em obedecer a Deus. Ela obedeceu a Deus e foi muito bem recompensada sempre. Agora, ela viveu momentos de dificuldade. Você vê que ela permaneceu resistindo, obedecendo, ouvindo a Deus. Olha, agora é hora, vai para lá. Você não tem que passar por outro lado. Ela não ia passar pela fome, mas ia para uma terra estranha, deixar as coisas dela. Ela simplesmente confiava. E qual foi o fim dela? Vitória. Muito mais do que ela imaginou. Então, o que Deus quer que cada um aqui faça? Persevere. Continue plantando a boa semente. Resista firme. Essa palavra é do quê? Coisas sendo encaixadas com perfeição para te abençoar. Essa palavra fala do quê? Mais uma vez, de restituição. E uma restituição de tudo. Ela foi restituída de tudo e ainda, além, ela foi abençoada com aquilo que nem precisava. Só dela ter a restituição dos bens dela já estava bom demais. Mas Deus sempre faz além na vida daqueles que decidem ouvir a sua voz e esperar por Ele. Olha, é para cá agora, tá bom, eu vou. É para cá agora também, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Mas tem gente que não. Tem gente que não é à toa, não é por acaso que a vida, as coisas travam. Porque o coração é duro, não há quebrantamento. Se fecham por pouco. Já começam a se entregar aos sentimentos por pouco. Ainda que seja por muito, eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil. Você está vivendo um momento difícil, um momento de dor. É fácil? Não, não é fácil. Passa muita besteira na cabeça? Passa. Só que você tem que ter maturidade e visão de Deus. Para não fazer aquilo que o diabo está tentando te induzir a fazer. Porque se Deus tem nos garantido vitória, e assim, ainda que Ele não falasse nada, se você está plantando em Deus, você pode ter certeza que você vai colher. Quando uma pessoa planta em Deus, quando ela busca Deus com fidelidade, ela colhe. Ela colhe. Essa mulher estava plantando obediência, então ela tinha vitória para colher. Ela ia colher vitórias. Ainda que ela não quisesse. Tanto é que toda a renda das colheitas dos 7 anos foi pago a ela sem ela sequer imaginar que ia vir uma bênção daquela para ela. Veio muito mais do que ela podia esperar. Mas por quê? Ela passou pelo processo difícil, que certamente tantos outros passaram, de espera. Quantos anos, às vezes, leva uma restituição dessa? E alguns nem são
ela já de cara, no dia em que ela foi levar, Deus preparou tudo. Por quê? Porque essa mulher temia Deus, ela ouvia Deus, ela estava perseverando em Deus. Ela fazia aquilo que ela recebia uma direção, ela seguia. Aquilo não entrava no ouvido e saía no outro. Ela era obediente. E gente obediente, gente que ouve a Deus, não estou falando, nós temos nossas imperfeições, mas nós temos que ter como desejo maior, ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Ainda que num momento você está difícil e tal, mas eu vou ouvir a Deus. Eu vou resistir firme em Deus, eu vou fazer o que Deus está me dirigindo. Não tem erro. Você é abençoado. Outro dia eu falava do José. Não tinha como ele ser colocado, Deus deu sonho, tudo começa com sonho. Deus deu sonho a ele. Sonho grande, de coisa grande. Agora, não dava para pegar um menino que era super mimado pelo pai, acostumado a dedurar os irmãos, no poder aos 17 anos. Ele tinha que ser experimentado, ele foi experimentado de forma dura. Ele quer falar de uma pessoa de dores? José, um homem que passou por muitas dores. Mas você vê que ele continuou focado. E foi aprendendo com as situações sem se amargar. Coisa que não acontece com muita gente. A pessoa vai passando por situações, ela já vai se amargando, ela não tem humor, ela não tem espírito. Ela se amarga. Aquilo não serve, não ensina, ela não aprende. Parece que até desaprende, essa é a verdade. Tem alguns que, quando as coisas acontecem, ao invés delas aprenderem, elas desaprendem. Até o que tinha aprendido, já desaprende. É triste, não aprende. Fica pior. Mas por quê? Essa é maneira de ver as coisas, né? Posicionamento. Às vezes a pessoa reage muito mal. Ela podia usar a cabeça dela e reagir de maneira correta, que vai beneficiá-la, vai atrair para ela coisa boa. Vitórias. Não. Ela se revolta contra Deus, se revolta contra o mundo, ela não quer ouvir, ela não quer aceitar, você está falando com ela, ó, criatura, o negócio é isso aqui, ó. Porque eu não quero ouvir, então tenho que fazer. Às vezes a pessoa não quer ouvir, você fala com ela, não quer ouvir. Não entra nada, ela está blindada para a palavra de Deus. Não entra, mas coisa ruim entra. Pensamentos contrários à palavra de Deus, ao que ela tem recebido, ela deixa entrar. E é por isso que a vida não evolui. Mas na vida das pessoas que seguem os conselhos que elas têm recebido, aquilo que sai do altar, aquilo que Deus tem falado com elas, planta porque você vai colher, segue nessa direção que você vai obter resultado de Deus. Deus quer te abençoar. As pessoas vão sendo abençoadas, elas passam por guerras, passam. Mas elas vencem todas as situações elas vencem. Quando essa mulher voltou, Deus, por ela plantar boa semente, perseverar na obediência, o que aconteceu? Tudo, Deus encaixou as coisas perfeitamente para ela, restituiu ela, e ainda deu mais, aquilo que ela nem pensou, que ela não pediu, que ela nem passou pela cabeça dela. Eu tenho certeza disso. Toda a renda das colheitas. Então é isso que Deus está falando, você tem que perseverar, você tem que ouvir os conselhos que Ele tem te dado, você tem que resistir firme, crendo, continuar crendo e crendo e crendo, porque Deus vai fazer com que as coisas cooperem para o seu bem. As coisas vão se encaixar, elas vão andar, elas vão fluir, as restituições virão, e vitórias que você nem pediu, nem colocou no projeto. Guarda o que eu estou falando aqui, ó. Guarda isso aqui que eu estou falando. Você não vai receber
Estou falando na vida dos que têm o espírito da sunamita, de gente perseverante, que ouve a palavra. Você não vai receber só o que você projetou. Você vai receber até o que você nem colocou aqui, nem passou pela tua cabeça. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Você vai. Você que está aí firme, resistindo, pagando preço, você vai receber. Esse ano é uma palavra muito forte para nós, é um ano de coisas novas mesmo, de coisas fora do comum, poderosas, que nós ainda não tínhamos vivido, nós vamos viver. Nós vamos viver. Esse vai ser o melhor ano da vida daqueles que têm o espírito da sunamita, de perseverança, que ouvem os conselhos, que acatam, que obedecem. As pessoas que fazem isso são abençoadas. Não tem como ser diferente. Espera aí, Deus está me mandando fazer isso aqui, eu vou fazer e Ele vai cuidar do que é meu. Foi isso que ela fez. Ela foi para a terra dos filisteus e confiou que Deus ia cuidar do que é dela. Ela estava obedecendo. Seja qual for a situação, quando você obedece, você é bem recompensado. Quando você ouve a Deus, você é bem recompensado. É exatamente isso. Nós temos nossas imperfeições, nossas falhas. Não estou falando aqui de perfeição, de não ter nossos escorregões. Estou falando daquelas pessoas que teve o seu escorregão, tem suas imperfeições, mas não, o que eu quero não é isso. Eu não sou praticante do pecado, eu não vou ficar nessa situação, eu quero agradar a Deus, custe o que custar. Entende o que eu falo? Até porque algumas pessoas já se fecham, ai meu Deus, mas eu errei ontem, eu buzinei no trânsito, eu fiquei estressado lá. Entendeu? Ai, meu Deus, eu perdi a paciência, que eu não sei o quê. Escuta, nós temos nossos escorregões, mas você não é isso. Quando você não é, não, eu não sou isso, não é assim que eu vou viver, não é dessa maneira, esse não é meu estilo de vida. Teve um escorregão, mas não é meu estilo de vida. Eu não sou praticante desse comportamento aqui. Eu não tenho esse comportamento. Eu não quero esse comportamento. Eu quero um comportamento que agrada a Deus. Esse é meu foco. Eu escorreguei aqui, mas a direção é essa. É para cá que eu quero ir, eu quero seguir, eu quero ficar. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Porque às vezes o capeta também ciranda com a mente de uma pessoa. Esse, viu? Você errou, agora você perdeu tudo. Você perdeu tudo, mentiroso. Mentiroso, não sou praticante disso aqui. Eu sou praticante de uma fé viva, da santificação, quero agradar a Deus, eu estou perseverando, Deus sabe que o desejo da minha vida é agradar a Ele. É isso que Deus quer encontrar em você. E você persevera e resiste. Você vai colhendo a boa semente. Você vai ter coisa grande para colher. Esse é o Espírito. Isso tem que estar dentro de você. Isso é amadurecer, é ver as coisas com maturidade, é andar com Deus de forma madura, equilibrada, uma visão inteligente, não estúpida, religiosa, emocional. Essa mulher acatava o que ela recebia. Ela ia lá e fazia. Quando ela saiu, ela confiou que Deus ia estar cuidando das coisas dela. Isso é maravilhoso, quando você faz uma coisa confiando, eu não vou perder nada. Porque tem coisa que Deus nos dá a direção para fazer, que dá a sensação que nós vamos perder. Eu já vivi isso. Mas, Senhor, se eu fizer isso aqui, eu vou perder isso aqui, meu Pai. Ô, Senhor, faça que eu vou te honrar. Faça que eu vou te honrar. E quando você faz, você vê, ela fez, ela voltou, ela recebeu até aquilo que ela nem imaginou, não pediu, não foi isso que ela foi pedir. Ela só queria as terras e a casa dela e a renda de 7 anos, o rei mandou pagar para ela. E ela teve um oficial. O tratamento dela foi especial, porque o comportamento dela também era diferenciado. Quando você age com Deus, com fidelidade, Deus vai tratar você de acordo com a sua fidelidade nele. Você tem sido fiel, você quer agradar a Deus, Deus vai fazer na sua vida. Esse é o Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu projeto. E eu quero lembrar a você mais uma vez. Essa palavra fala
de você ouvir os conselhos do Espírito Santo. Essa palavra fala de você fazer o que Deus está te mandando fazer sem temer alguma perda. Você não perde. Essa palavra fala de restituição. Essa palavra fala de você receber aquilo que você nem pediu. É uma palavra que nos assegura a vitória do começo ao fim. Do começo ao fim. Você chega com a petição, Deus te trata, as coisas se encaixam. Você é tratado de forma diferente. Então, sem dúvida nenhuma, para você que crê, Deus está falando de restituição e de te dar toda a renda da colheita de 7 anos. Ou seja, você receber mais do que você tinha imaginado. Você vai receber mais. Planta a boa semente, que é o que você vai receber. Uma colheita além do que você imaginou. Além do que você imaginou. Porque é o que a palavra de Deus está falando. Você vai ser recompensado pela sua fidelidade. O Espírito Santo está dizendo isso para você. Você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Agora, deixa eu puxar isso aqui novamente. Como é que começou a mudança da vida dessa mulher? Quando ela investiu no ministério do Eliseu, desculpe. Quando ela investiu na obra de Deus, no reino de Deus, dali em diante, aquele passo de fé foi mudando toda a história da vida dela. E é maravilhoso quando as pessoas entendem sobre isso. Investir no que é de Deus, colocar o melhor nas mãos de Deus, priorizar as coisas de Deus. Tudo começou lá. E dali em diante, a vida dela só avançou, só prosperou. No nome de Jesus. Fale com o Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está falando com você de vitória e dizendo: escuta, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Todas as coisas. Tem que prosseguir. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Oh, eu vou prosseguir. Eu vou. Cheguei até aqui e não vou desistir. Jamais, não. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim.
propósitos de Deus pra mim, Senhor. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Rasgue o seu coração diante do Espírito Santo. E não vou desistir. Há momentos que nós temos que ter nossas conversas com Deus. E é só a gente mesmo. Na verdade, ninguém pode nos ajudar naquele momento. Eu penso que há assuntos que a gente tem que tratar com Deus, que ninguém pode tratar por nós. Há decisões que a gente tem que tomar, ninguém pode tomar por nós. Há orações que ninguém pode fazer por nós. Só você. Num posicionamento, numa postura sincera diante de Deus, você pode mudar completamente o rumo da sua vida. E não vou desistir jamais, não. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim, Senhor. Os propósitos de Deus pra mim. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu vou. Cheguei até aqui. Eu não vou desistir. Eu vou. E não vou desistir. Não vou desistir, Senhor, jamais. Eu viverei. Os propósitos de Deus pra mim, Senhor. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus. Rasgue o seu coração diante do Espírito Santo. Prosseguir. Eu creio que Ele quer ouvir de você. Eu entendo, Senhor. Eu vou seguir seus conselhos. Não vou desistir jamais. Eu sei que eu não vou perder por te ouvir. Está na hora de você entender que você não vai perder por ouvir a Deus. Obedeça a Deus. Você não vai perder. Quem está perdendo é quem está desacreditando de Deus. Quando nós cremos em Deus, nós não perdemos. Siga os conselhos do Espírito Santo. E cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu não sei o que o Espírito Santo tem dirigido você a fazer. Pode fazer, você não vai perder. Você vai ser recompensado. Tome atitude de fé e Deus vai te abençoar. Não vou desistir, Senhor, jamais. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim, Senhor. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim.
propósitos de Deus pra mim, Senhor. Se a sunamita não tivesse ouvido o homem de Deus, talvez, é bem provável, bem possível que ela tivesse perdido tudo. Mas como ela ouviu, ela creu que obedecendo a Deus, não se perde, mas se ganha. Não sofreu, não somente viveu restituições incríveis, como foi ainda mais prosperada com aquilo que ela nem esperava. Toda vez que nós ouvimos a Deus, nós somos bem recompensados. Só me ouça agora. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nos fez regressar outra vez do cativeiro. O Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, os que semeiam fé, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Isso significa aquele que continua plantando mesmo em momento de grande dor, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que nunca para de plantar a preciosa semente, sempre terá para colher, infinitamente mais. Tenha convicção disso. O Senhor, então a nossa boca se encheu de riso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles disseram aqui, as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por este povo. E eu fico imaginando os que conheciam a sunamita dizendo exatamente assim: como isso aconteceu com você? Ela deve ter dito: eu obedeci a Deus, a voz do homem de Deus. Puxa, grandes coisas o Senhor fez por você, hein? Grandes coisas o Senhor fez por você. É isso que Deus vai fazer por você. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas como fez na vida da sunamita. Porque ela ouviu a Deus e ela perseverou. Você pode ter certeza. O que hoje é um sonho vai se tornar realidade. E vai ser mais do que você pediu. Não esqueça e anote depois no seu propósito, no seu projeto. O que eu estou lhe dizendo hoje, porque no final do ano você vai passar nesse altar e vai me contar isso, se você perseverar. Deus não deu para mim só o que eu pedi. Deus me deu muito mais aquilo que eu não projetei. Aquilo que eu não coloquei no meu projeto. Deus colocou nas minhas mãos. Deus vai fazer grandes coisas por você que tem buscado a Ele de forma perseverante. Levanta o seu projeto ao céu e toma posse da sua restituição. Toma posse de vitórias que você nem pediu, de toda a renda da colheita. Toma posse de coisas muito maiores na sua vida.
Toma posse agora no nome de Jesus Cristo, do que você projetou e do que você não projetou. Toma posse de coisas que você nem sabe, como diz a Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Então toma posse de coisas que você nem sabe, que você nem viu, que você nem imaginou. Porque o que a Bíblia diz, que o Senhor vai dar infinitamente mais, além do que você pediu ou pensou. É além do que você pensou. Deus faz na vida da gente além. No momento da vida a gente pede uma coisa, e Deus faz além. No momento da vida a gente coloca algo diante de Deus, e Deus faz além. No momento você sonha com uma coisa, e Deus vem e te surpreende com sonhos maiores. Deus vem e coloca algo muito maior do que você sonhou. Tenha certeza disso. Deus vai fazer além do que você sonhou. Deus vai abençoar você além do que você pediu. Resista no nome de Jesus. Como diz o Salmo 126, Deus vai encher sua boca de riso. Deus vem falando isso. Não importa o que já aconteceu, Deus não se esqueceu do que te prometeu. Deus não se esqueceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele negócio que não deu certo, aquela bênção que você achou que era a bênção, e parece que você perdeu. Deus quer que você entenda que não perdeu. Ele tem trabalhado para te surpreender com algo além, infinitamente mais. Deus vai te presentear com coisas maiores. Deus vai restituir. Deus vai colocar coisas maiores. Deus vai te dar a renda das colheitas. Deus vai fazer além. Vamos, tome posse disso. Levanta o teu espírito. Não deixa o diabo te enfraquecer, te esmurecer. Creia, levanta o teu espírito. Os seus projetos serão realizados. Deus vai te levar além. O Espírito Santo te garante. Ele vai te levar além. Hoje parece que você está sem saída, mas Deus vai te levar além. Levanta o teu espírito. Deixa Deus confortar a sua alma. O Espírito Santo quer confortar você, quer colocar vitórias maiores. Levanta o teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Toma posse agora. Deus vai te responder com poder. Deus te surpreenderá. Levanta o teu espírito agora e creia que Deus está agindo em teu favor. Deus de Israel, responde o teu povo, Jesus. Responde a tua igreja, Jesus. Responde agora, Deus. Haja na vida dessa pessoa. Toma posse do que é impossível hoje para você. Toma posse daquilo que é impossível. Você está buscando um Deus que não é surdo, não é aleijado, um Deus que não desampara, um Deus de fidelidade eterna, um Deus que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, um Deus que não se atrasa. Ele pode até não adiantar, mas Ele não se atrasa, Ele chega na hora. Tenha certeza disso. Deus não se atrasa. O que você tem buscado vai chegar. Deus vai colocar nas suas mãos. A gente não luta em Deus em vão. Todos aqueles que buscam o Senhor têm resposta. Davi disse: eu fui novo e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara os seus. E a verdade é que na vida do justo
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que no momento da vida da gente parece perda, amanhã vemos a resposta de Deus, muitas vezes Ele dizendo: foi um livramento, foi ganho para você, eu tinha algo diferente para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A saída daquela mulher cooperou para o bem dela. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus, creia nisso. Que nada é para fracasso, mas sim para derrota. Não para fracasso ou derrota, mas sim para vitória. Sempre. Não olhe para a circunstância, para o momento, como eu sempre bato. Não defina a sua vida por um momento. Deus muda as coisas radicalmente. Aquilo que parece num momento tão distante, de repente Deus muda tudo. Num momento aquela mulher chegou com a sua petição, Deus já tinha preparado tudo para ela. Tudo. Ela teve tratamento especial e Deus está dizendo para você que tem perseverado, é tratamento especial, crê nisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitórias, ordena a bênção lá e toma posse da sua restituição e de toda a renda das colheitas. Toma posse de toda a renda das colheitas. Toma posse até do que você não pediu. Toma posse. Em nome de Jesus Cristo. Você plantou a boa semente, então você vai colher. Você ouviu os conselhos do Eliseu, você vai colher. Lá eu ordeno a minha restituição. Eu ordeno a minha bênção. Eu determino, eu tomo posse agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim. Até o que eu nem sei nem pedi. Eu tomo posse. Eu creio que o Senhor está fazendo por mim. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, todos juntos na mesma fé, nós concordamos com todos os sonhos, projetos, desejos realizados, nós concordamos com todas as vitórias, nós concordamos com tudo que foi apresentado ao Senhor, tudo que o teu povo buscou, apresentou, clamou. Nós concordamos agora com todas essas vitórias e milagres. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu. E todas essas vitórias sejam ligadas no céu. E desligamos tudo que estava amarrando a vida dessa pessoa, atormentando, perturbando, roubando as vitórias dela, amargurando, entristecendo, levando ela a questionar, a se preocupar, a se angustiar. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, e é mesmo. Eu sempre digo o seguinte: se o diabo controlar a sua mente, ele vai controlar toda a sua vida. Como imaginou na sua mente, assim é. Como imaginou, assim é. Então, você precisa tomar muito cuidado e rejeitar, prestar atenção no que está passando pela sua cabeça. E rejeitar. Você não pode crer nas mentiras do diabo. Você não pode ceder. Você precisa combater com a palavra. Você precisa dizer, usando a palavra, declarar a palavra, confessar a palavra. É mentira, não é assim, não vai ficar assim. Você tem que usar a palavra. Você tem que reagir, como diz a Bíblia: digo fraco, eu sou forte. Você está se sentindo fraco? Diga, eu sou forte. Você não pode dizer, estou fraco. Eu estou forte.
Ah, isso eu não posso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ah, isso é impossível. Operando Deus, capeta, ninguém pode impedir. Ele vai operar nisso aqui. Nunca vai acontecer. O diabo tem essa mania de chegar. Todo mundo passou por isso e às vezes passa. Nunca vai mudar, nunca vai acontecer. Nada está acontecendo, nada está mudando. Não adianta. É tudo capeta. Tudo diabo. Não pense que isso só passou pela sua cabeça, passou pela minha, pela cabeça dos outros, e pá, se a gente não vigiar, lá vem ele de novo, isso não vai mudar, mentiroso, vai mudar. Ele é o pai da mentira, ele mentiu desde o início. Esse nunca, nada acontece, tão difícil. Eu achei que agora ia, agora não foi. Eu achei isso, aquilo, você não pode viver desse jeito. Você tem que tá atento, usar a palavra, usar a fé. Você não pode mais agir dessa maneira, porque muitos foram derrotados uma vida inteira por ceder a esse tipo de pensamento, por acreditar nas mentiras do diabo. Você não pode. Sabe, por que para o outro parece que é mais fácil? Por que para mim tudo é tão difícil? Porque isso é capeta, isso é demônio. Isso são pensamentos de derrota. Isso não ajuda, isso não muda, isso não comove a Deus, isso não comove ninguém. Nada. Porque Deus não vai dar vitória a uma pessoa porque está com pena dela, porque isso e aquilo. Deus dá vitória porque ela crê, porque ela luta, porque ela reage. E esse tipo de guerra você tem que vencer. Não adianta nada você buscar, aí de repente você cede a tudo isso e começa a verbalizar. Você pensa, deixa descer ao coração, e começa a falar, e fala, porque eu esperava que ia acontecer hoje, eu esperava que ia não sei o quê. Escuta, você não pode ceder a essa ideia, a essa visão. Isso tem que mudar dentro de você. E como muita gente aprendeu, se habituou, se viciou a pensar assim, e a ceder essa linha de pensamento, precisa agora vencer isso. Vencer esse vício de pensar errado, de falar errado, de reagir errado. Se habituou, são hábitos nocivos. Tem gente que vive envenenada, uma mente envenenada. E não pode mais. Isso tem que ser passado, não pode mais fazer parte da sua vida hoje. Até porque é uma coisa que eu bato e vou bater sempre, porque está escrito. Se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda a sua maneira de viver. Não basta eu virar evangélico. Está pensando do mesmo jeito. Tem que pensar os pensamentos de Deus. Tem que pensar como Deus. Tem que reagir. E, às vezes, a maior luta não é a luta que está aqui, que você está enfrentando, às vezes, num financeiro, um sentimental, sei lá. É essa guerra que está dentro. E que a gente precisa superar, precisa vencer, precisa ser mais forte. Não vou aceitar, sai da minha vida. Eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais falar assim, porque está errado. Não é assim que eu vou vencer. O diabo quer ver você abatido, desanimado, esgotado. E você tem que buscar renovação de força e seguir em frente. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Amém?